Então, pessoal, muito boa noite a todos que compareceram aqui nesta noite. A cada um dos que estão aqui, seja bem-vindo. Com um propósito definido que vieram, né? Propósitos definidos de assistirem a mais esta conferência do nosso curso de gnose, hoje iniciando uma nova fase, o nosso curso básico de gnose da linha samaliana da Aguissal. Então nós, o pessoal que está aí, que já estava conosco, a gente havia já prognosticado que nós estávamos lá atrás na última turma e que não haveria mais uma turma, não haveria mais o início do curso de gnose. E aí de repente entrou, né, aqui o Cláudio, né, e a Kelly, e tem aí também o Márcio Mendes, né, e como o Caio e outros que pegaram o bonde andando e pediram, ó, queremos começar do início. E a gente teve que reprogramar, voltar atrás na nossa decisão de não ter mais uma turma. Estamos aqui hoje. Então é assim mesmo. A gente havia previsto que não haveria mais ninguém para estar entregando esse ensinamento, para estar divulgando, fazendo a disseminação da gnose samaliana pelos fins do tempo, pelo tudo estava previsto. E aí eu tenho 22/12 de 2012 que está chegando, a partir daí fica difícil. Mas, como os mestres dizem lá no mundo causal, de repente as coisas são mudadas e as profecias também são mudadas, né? Mudando-se a causa, muda-se o efeito. Então é nesse sentido que as profecias maias e todas as outras profecias têm mais um sentido de alerta, né? De nos alertar, porque a profecia não é o dado certo ou a matemática exata que vai acontecer, vai depender desse binômio causa e efeito. Mudando-se a causa, muda-se o efeito. Então eu aqui de mim, né, acho que esta é a última turma que nós vamos estar começando, né? Vocês são testemunhas aqui comigo. Mas de repente, no decorrer, né, muda-se essa projeção, aparece outros Cláudios aí, aparece outra Kelly, né, outro Caio, né, outras pessoas com anelo, com interesse, e a gente volta e a gente vai estar aqui de novo. Ou seja, enquanto estiver uma pessoa com sede de sabedoria, sequioso por saber, querendo conhecimento, não podemos negar. E aqui estaremos nós. Então, esse dia eu estava também conversando com o Márcio a respeito de que eu tenho que me aposentar, né? Se fosse um sacerdote, eu já tinha aposentado, né? Eles têm um tempo na Igreja Católica, por exemplo, se aposenta e vai ver no bom e melhor, né? Com aquilo que fez durante seu tempo útil. Eu já teria que estar aposentando, já vamos para os 30 anos aí de conferência. Então, eu sei que uma hora eu vou ter que fazer isso, né? Vai chegar a minha vez de parar, mas eu estou disposto, né, a treinar vocês. Agora vamos instituir aí o pré-fogueio, que é uma preparação para o fogueio, né? E o fogueio é um programa didático de preparação de instrutores, de pessoas habilitadas a transmitirem conferências, tanto na parte presencial como na parte online. Então, quando eu fizer isto, eu posso parar tranquilo, porque eu sei que vocês tocarão o barco em frente e o conhecimento estará aqui como referencial disponível para todos aqueles que dele precisarem. Muito bem. Então, a gente acabou de assistir ao vídeo, né, do tema número 1. Estava bem no início do nosso trabalho, da conferência presencial aqui na Aguissal, né, gravada pelos nossos alunos, um material caseiro ainda bastante, bastante simples, né, mas foi um ponto de partida.
E nesse vídeo a gente vê alguns conceitos, algumas considerações a respeito do conhecimento gnóstico. Já assistimos o vídeo, então vamos aqui agora fazer um breve comentário, uma síntese conceitual, um resumo, né, dos assuntos que aí surgiram, para que vocês possam ter como ponto de partida elementos, né, para os seus estudos, para se aprofundar nos 5 livros básicos do Venerável Mestre Samael, nos livros do Venerável Mestre Rabulu. Vocês podem ler os temas, texto, que é o texto das 30 conferências básicas. Agora tem também os videotextos, né, que vêm sendo elaborados pelo Paulo. Tem os áudios, né, dessas conferências na forma de áudio, pode ser ouvido, né? E aqui também a gente está gravando, os áudios estão em MP3, aqui também estamos gravando para que fique disponibilizado para que vocês possam consultar na medida da necessidade dos seus estudos. Então não é por falta de material didático, né, que nós vamos deixar de ter o conhecimento. E fica para cada um de nós a responsabilidade, esse é o verdadeiro significado, o verdadeiro anseio dos mestres, né, que nós pegamos esse conhecimento e que o levamos à prática. A prática é que vai nos dar resultados positivos. Então nós estamos iniciando o curso básico de gnose. Ao acessar o site, quem já teve contato, vai ver lá que nós temos o curso de gnose em 90 conferências. É feito em 90 temas. Isto porque foi uma adaptação feita para os vídeos, né? Que na YouTube, quando nós começamos, a gente tinha um espaço de apenas 10 minutos. Então tinha que fazer a conferência em 10 minutos, que o vídeo que passasse de 10 minutos não entrava no YouTube. Aí quando estávamos na de número 20, por aí 25, 30, até 30, apareceu como uma dádiva dos céus, a YouTube abrindo espaço para nós, para um tempo maior. Aí ficou bem fácil da gente elaborar uma conferência, né? Mas até aí a gente já tinha tornado elástico o temário, passado de 75 conferências para 90. Na velha ordem, onde eu comecei, fui instrutor, e na nova ordem, onde eu saí, né, após muito tempo, onde a gente esteve por muito tempo, eram de 75 conferências. Então a fase A é 25, fase B mais 25 e a fase C, ou B avançada, mais 25. Então a pessoa tinha 75 temas. Esses 75 temas elaborados pelos próprios mestres Samael, Venerável Mestre Rabulu. Ao final desses 75 temas, o estudante que chegasse ao final estava apto a passar para a fase C, a tornar membro, né, do movimento gnóstico. Aí ele fazia uma juramentação, onde a juramentação já diz, ele tem lá os juramentos secretos, né, e se tornava um membro da instituição gnóstica da segunda câmara. Hoje não temos mais isto, né? Mas temos, os temas ainda são aqueles que estavam lá. De forma que se nós conseguirmos estudar atenciosamente, assimilar o conteúdo, nós teremos o conhecimento de toda a doutrina gnóstica nesses 90 temas. E tendo esse conhecimento, fica fácil para nós seguirmos em frente e fazermos as nossas práticas. Então a gente começa pela parte teórica, pelo conhecimento teórico do conhecimento gnóstico, até chegar na sua prática e torná-lo em sabedoria. Muito bem. Então agora nessa fase inicial nós vamos ter 30 temas. Estamos começando com o número 1 e vamos rolando, né, até o 30. Depois na fase intermediária mais 30, que vai do 31 ao 60.
E no curso avançado, que vai ter o início hoje ainda de 1, vai da 61 até o 90, tema de número 90. Então, há uma maneira de estudar isso, que nós vamos ver nas próximas conferências. A gente deve passar ao tema seguinte quando estiver entendendo totalmente o tema anterior. Só vamos passar por 2 quando tivermos uma compreensão do tema 1. Então, ao ler o texto também é assim, ao ler um livro também é assim. Quando nós lermos um texto e o entendemos e compreendemos, né? Os mestres dizem, a palavra esotérica para isso é tragar a obra. Então, quando é que se traga a obra? Quando se compreende na sua plenitude. Então, é assim que nós vamos estudar didaticamente. Começando por aí, nós vamos às perguntas. Eu estou vendo aqui da Cristina, né? É muito boa a sua pergunta, Cristina. Eu só peço para você um pouquinho de paciência, né? Que eu vou responder essa sua e mais as outras que aparecerem no final da nossa exposição, tá? Então, gnose, né? É um termo já aportuguesado. Nós temos gnose no português, que vem de gnosis, gnosis do latim. Mas a gnose do latim também viera, né, de outros termos anteriores. Então, na realidade, né, o estudo etimológico, histórico da palavra gnose, nós vamos nos remeter à civilização atlântida, da qual nós estamos passando aqui os documentários, né, do programa de Conexão Atlântida. Então, nós temos que remeter à nossa quarta raça raiz da Terra, que foi a raça Atlântida. Então lá se tinha uma linguagem, né? A linguagem falada por eles era o Vatan, escrito com W, né? Vatan. Então o Vatan é a língua falada pelos Atlântidas. Aí o venerável Samael dá detalhes sobre isso nos livros dele, de como era constituído esse alfabeto, né? Quais as letras que tinham. E nos programas que nós estamos vendo, né, deve aparecer a cultura atlântida, a sua matemática, as suas letras, a sua cultura, a sua ciência, etc, etc. E alguns, nós estamos na sexta parte, já apareceram algumas. Então, lá na linguagem atlântida, a palavra gnose tinha o nome de Gnana. Então, essa Gnana vai para a Perlândia, que foi uma parte que escapou da Atlântida. Perlândia é a atual Índia, né? Chamava esse nome Perlândia, segundo o venerável Samael, porque tem muita pérola naquela época, né, do continente atlântico. Então ela sobreviveu, ela não foi submergida, e lá ficou a gnose com o nome de Gnana, que passou a Ginana. Aí tem saída em Ginas, terra de Ginas, que vai então do Vatan lá para o indiano, né? Que vai para o aramaico, passa por sânscrito, e o sânscrito então vai dar origem às línguas aramaicas, né? Ao inglês, ao português, ao latim, primeiro o latim, né? Então vem daí. Então a palavra gnose é bem antiga. Mas se vocês quiserem ainda ir mais além, pesquisar um pouquinho mais sobre ela, a primeira vez que se ouve a palavra gnose aqui na Terra, né, de uma forma assim já instituída, é da Pisofia. Pisofia é a Bíblia, as Escrituras Sagradas dos Gnósticos. Então, em Pisofia aparece Jesus Cristo dialogando com seu Pai Celestial, em que ele pede licença ao Pai para transmitir a verdade, transmitir o verbo, a boa nova aqui na Terra, transmitir a gnose. Então a gente vai encontrar lá em Pisofia. Bom, então falando um pouquinho da sua história, a palavra gnose, né, significa conhecimento. Então conhecimento é o substantivo, vem do verbo conhecer. Então, lá do grego, né, essa palavra tem esta raiz, conhecer. Então, gnose significa
conhecimento. Então, de uma maneira holística, nós temos que conhecimento é o todo do universo. Só existe um conhecimento, porque no universo só existe, holisticamente falando, uma substância. A substância, que é a substância protoplasmática, né, que deu origem a tudo, ela se divide em massa e energia. Então, massa e energia são fatores, né, derivados da substância. Então, o conhecimento vai descrever isso ao longo da história do desenvolvimento do próprio universo. Mas o homem acostumou a dividir tudo, então dividiu. O grego, então, vamos pegar daí para frente, vai dar essa divisão. O grego divide o conhecimento em duas partes principais. Ele divide o conhecimento atrelado à natureza espiritual e o conhecimento atrelado à natureza material. No conhecimento atrelado à natureza material, ele chama de episteme. Então, o que é episteme? Episteme é o conhecimento que nós temos de todas as coisas materiais. Então, é o conhecimento que nós desenvolvemos na nossa família, que é o nosso primeiro agrupamento social, depois na escola e durante toda a nossa vida, já que o mundo é uma escola e não tem férias. Então, este é o conhecimento epistêmico. Dele não precisamos ficar tratando aqui, porque nós passamos pela escola durante uma boa parte de nossa vida. Então aí o grego já dá uma divisão, e ele vai chamar de gnose o conhecimento atrelado às coisas espirituais, que ao invés de ser estudado nas escolas, é estudado esse conhecimento nas ordens espirituais, as 60 mil religiões que tem por aí, as ordens místicas, tais como a maçonaria, a Rosa Cruz, a teosofia e ultimamente a gnose. Então, essa divisão é interessante, que no grego, nesta época, né, a maioria das coisas eram estudadas em filosofia, né? Então, na filosofia estava a matemática, estava a física, estava a química, estava a medicina, né, a astronomia, tudo era filosofia. Então os gregos se reuniram num dado momento e disseram, ó, vamos dividir o conhecimento e nós vamos dividir as ciências, né? Vamos, por exemplo, pegar uma ciência que estuda todos os fenômenos reversíveis. Fenômeno reversível é aquele que tem volta. Por exemplo, você pega a água do congelador que ela está gelada, põe na pia, ela se transforma em líquido, leva para o gerador, vira gelo de novo, congelador. Então, é reversível. Eles disseram, bom, todos os fenômenos reversíveis vão ser estudados pela física. Você pega um palito de fósforo, risca, não pode riscar novamente, então é uma transformação definitiva, não é irreversível esse fenômeno, não volta à condição inicial. Então, esses fenômenos reversíveis vão ser estudados pela química. A química estuda todo esse fenômeno de transformações profundas. E os fenômenos quantitativos vão ser estudados pela matemática. Os fenômenos relacionados à vida vão ser estudados pela biologia. Então, assim foi dividindo o conhecimento em áreas, né? E continua essa divisão até hoje. Agora, modernamente, viu que isso não deu muito resultado, foi a fragmentação do conhecimento, criou-se o paradigma antropocêntrico, que levou a humanidade a um beco sem saída, que pensando na volta. E aí que surgiu o paradigma holístico. Então, o paradigma holístico é aquele que consiste em pegar todas essas partes, integrar e voltar ao todo, à unidade. Então, é isso que está acontecendo atualmente, né? Se voltando para o todo, para se tentar uma união com o todo e não mais a separatividade do conhecimento. Então, isto era a gnose do grego. Lá no latim, a palavra gnose tem o sinônimo, né? Sinônimo, né? De escipentia. Então, esciencia. Então, a palavra gnose no grego é ciência no latim. Então, escipentia, ciência, é o conhecimento.
Tanto é que a gente, por exemplo, posso perguntar para vocês aqui como se chama, né, a instituição que nós estamos estudando aqui hoje. Então, cada um de vocês pode dizer, bom, se chama AGSAL, Associação Gnóstica Samael Aum Weor. Então, isto você vai falar com propriedade, porque você leu ou alguém lhe falou. Então, é um conhecimento teu e você defende com propriedade é porque você tem ciência desse fato. Então, você tem conhecimento, tem a ciência. Então, podemos perguntar para os esportistas qual o time que está lá no Japão, do Brasil, para disputar o campeonato mundial. Aí a pessoa sabe, se ela tem o conhecimento, ou lido, ou porque escutou, ou ela está por dentro, ela tem o conhecimento. Então, ela tem a ciência desse fato. Então, ter ciência é ter o conhecimento. E a ciência do fato, que é o conhecimento, então, de modo superficial, se praticado esse fato, né? Este fenômeno, esse conhecimento, chega a compreensão. O conhecimento está a nível de entendimento e a compreensão está a nível de consciência. Então, chega-se à sabedoria, que é o objetivo do conhecimento gnóstico, é de praticá-lo, praticar o próprio conhecimento, levar do nível superficial do entendimento, que é do ego, para o nível profundo, que é da consciência, e transformá-lo em compreensão. Então, a compreensão é a sabedoria. Então, aí, a sabedoria, a gente vai do latim, né, fracionar essa palavra, saber mais doria. Então, é saber mais dor. Então, nós estamos aqui hoje para adquirir o conhecimento, nós estamos aqui para adquirir a dor, porque o conhecimento nos traz a dor. A ignorância de nós mesmos, né, nos deixa à vontade, mas quando vamos conhecendo a nós mesmos, sabendo da podridão internamente que somos, isso dói, nos traz a dor. E se nós desenvolvemos uma consciência, né, resultante da morte dos nossos defeitos, passamos para o nascimento das virtudes, vamos adquirir a compaixão. E a compaixão nos traz a solidariedade, a alteridade, que vai nos permitir sofrer o sofrimento do nosso irmão, do nosso semelhante, aquilo que o outro está sofrendo, né? Vai ser captado, né? Vai ser sensível para uma consciência desenvolvida que possui a compaixão. Então, isto é dor. Até o Cristo vai à cruz e chama para si todas as dores do mundo, né? Ele adquire a máxima sabedoria, ele traz a máxima dor. Então, isto significa adquirir conhecimento. Ainda é tempo de todos vocês dizerem tchau, boa noite, bye bye, e ir pro bar aí tomar uma cachaçinha e esquecer o conhecimento, já que o conhecimento vai trazer dor, né? Mas é isso que ocorre, realmente nos traz a dor. A sabedoria é saber mais doria, ou saber mais dor, é o que nos traz. E para isto, é que nós temos o nome aqui de estudante, né, de discípulo. No latim chama-se aluno. O A do grego significa não, a palavra átomo, né, significa não divisível. Então, aluno quer dizer A mais lumino do latim. A é não e luz é lúmino. Então, aluno quer dizer aquele que ainda não tem a luz. E aí, aquele que não tem a luz, que somos nós estudantes, temos que chegar a um iluminado, né? Um Illuminati, para que nos ilumine. E aquele que tem a luz é um mestre, um pontífice, né? Que a gente já viu, um pontífice. E por isso que Jesus Cristo dizia, eu sou a luz do mundo, né? Então, nós estamos aqui como aluno, ou seja, aqueles que ainda não têm a luz, na esperança de sermos iluminados. E oxalá que todos nós consigamos. Então, ao aprender gnose, nós estaremos aprendendo tudo isto, né? É a maneira de nós dissermos agora, a cada um para nós, com toda a sinceridade,
muito prazer em começar a me conhecer. Então a gnose é que vai nos levar ao autoconhecimento, ou seja, ao conhecimento de nós mesmos. Jamais poderá vir a conhecer a si mesmo uma pessoa que acha que já se conhece na sua autoconsideração, né? A sua presunçosidade, acha que já tem o conhecimento de tudo. Então esse não tem como ensinar, não tem como conhecer. Mas a pessoa que é humilde, ele vai dizer como Shakespeare, eu só sei que nada sei. Não, é o Sócrates, né? O Shakespeare é ser ou não ser. Então vai ser que nem o Sócrates, eu só sei que nada sei, né? Então nós vamos perceber que a maior parte do conhecimento nós não temos, nós ignoramos. Dentro de nós é 97% de desconhecimento, de ignorância profunda, que é atrelado ao nosso percentual de ego. E nós só temos 3% dessa luz, que é a essência, que é a consciência. Então, estudarmos e praticarmos gnose significa nós irmos fabricando luz, ou seja, destruindo as trevas do ego, morrendo para o pecado, né? Com o primeiro fator de evolução da consciência que nós vamos aprender aqui, e nascendo para as virtudes, iluminando, nascendo para a luz. Então, isto é o conhecimento. Este conhecimento, né, esteve ao longo da humanidade na mão dos poderosos. Então, lá na Índia, ele estava na mão dos brahmanes. Os brahmanes, quem era? Era a alta casta social, que ele tinha conhecimento. Conhecimento é coisa poderosa, né? Até hoje é algo terrível e tem que ser escondido. Eles escondiam. Hoje também se esconde, por exemplo, não se fabrica Coca-Cola, só quem tem a patente, porque ali tem o segredo guardado em patente, o conhecimento daquilo, né, daquela fórmula. E assim também que agem as ordens místicas, né, agiam, porque agora está tudo aí na internet, então escondiam. Vocês estão lendo aí, eu estou postando aos pouquinhos, né, o livro do ponto final ao ponto seguinte. Isso é uma pérola que esteve escondida entre os monastérios, né? Gnósticos por muitos e muitos anos, trancada a 7 chaves. E está ali agora para quem quer conhecer o que realmente se passou lá dentro. Então, os brahmanes, eles escondiam o conhecimento entre eles. Só tinha acesso à casta brahmânica na Índia, que eram poucos poderosos. Lá no Egito era da mesma forma, o conhecimento era guardado entre os faraós e as Ísis. Quem eram os faraós e as Ísis? As pessoas da alta sociedade daquela época. E o povão meca de Capitiriba, né? Ninguém pegava nada. E como o conhecimento era escondido a 7 chaves, quem quisesse ter acesso a ele tinha que ir aonde ele estava. E ele estava onde? No Egito. Então, para o Egito, teve que ir o Sócrates, teve que ir o Platão, né? O Aristóteles, todos os filósofos da Grécia, o Pitágoras, porque é lá que estava o conhecimento. Então, eles iam, aprendiam com as Ísis, com os faraós e traziam para as suas terras de origem. Assim aconteceu com Moisés, né? Assim aconteceu com José. José, lá de Israel, do povo semita, né, foi ao Egito e lá teve presença marcante, né, aquele do sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, foi o primeiro administrador da história. Então é lá que estava o conhecimento e tinha que ir lá. Mas para coroar essa busca que tinha que peregrinar até o Egito, para lá fora, né, nada menos, nada mais do que Jesus Cristo. Então Jesus tem que ir para lá, e foi com José e a Maria e o levaram, né, para que adquirisse o conhecimento, e ele adquiriu nas pirâmides. E aí a mestre Samael vai contar essa parte para vocês. Uma curiosidade dessa época que Jesus estava indo, né? Ele no caminho, já quase chegando, foi abordado por 2 ladrões que retiraram da comitiva dele do pai, né? Pobres, as poucas coisas que iam conduzindo. E Jesus, vendo toda aquela cena, os pais sendo saqueados pelos 2 ladrões, ele fitou o olho de cada um
e eles entenderam, né, a profundidade do menino e pegaram, devolveram tudo, né? E ele diz, ainda profetizou: vocês que estão aqui roubando as coisas de meus pais, no dia de hoje, pagarão por isto. Um dia irão morrer junto comigo na cruz. Então, quando Jesus morreu na cruz, estava lá cumprindo e os dois ladrões ali estavam. Então é assim que acontecia. Um menino já sábio, né? Mas tem que ir ao Egito para coroar, né, a sua sabedoria, porque é lá que está a sabedoria de iniciação, a sabedoria iniciática, a gnose. Então isso é gnose dos gregos. No decorrer da história, esse movimento, a gnose, ela tem que se movimentar através de pessoas, né? Ela se movimenta com a alquimia, né? Onde vai dar os alquimistas queriam o quê? Encontrar elixir da longa vida e queriam também fabricar ouro a partir de metais, né? Metais pesados. Então isso tem todo o significado que nós vamos estar sabendo, né? Estar aprendendo ao longo do nosso curso. Também se movimentou com as cruzadas, né? Que queriam o Santo Grau. É uma outra coisa que nós vamos estar sabendo também, aprendendo no nosso curso. Se movimentou com a Rosa Cruzes, né? Até agora a época de Samael, que recebeu do Conhiller, né? Dr. Conhiller, um maestro, né? Um mestre Rosa Cruz, que é o mestre da medicina, o Iracocha, se movimentou com a teosofia de Blavatsky, né? Se movimentou com a maçonaria e ultimamente foi restaurada essa gnose com o venerável mestre Samael, em 1950, que escreveu o livro Matrimônio Perfeito. O mestre Samael foi e deixou no comando do movimento o venerável mestre Rabulu, que trouxe, restaurou a gnose, sintetizou, organizou e trouxe o movimento gnóstico, conduziu, né, com o condão da lei até o ano 2000, quando foi dissolvido o movimento gnóstico. E aí se dissolve, acaba todo o período de a gnose, uma hora está develada, escondida, e outra hora ela está à luz do mundo. Então, a gnose revelada acabou no ano 2000, mais ou menos por aí, e passou para a develação, se escondeu, não tem mais um mestre para dar a continuidade. Então nós estamos nesse período, mas agora ela está na ordem livre, então ela se movimenta de uma pessoa para outra, como nós estamos aqui, dependendo do anelo pessoal de cada um, ela se movimenta internamente de maneira individual dentro de cada um. É o movigol, ou seja, um movimento gnóstico na ordem livre. E assim nós estamos aqui hoje tendo acesso a ela por mérito de cada um de vocês. E assim ela vai se movimentando. Então o conhecimento gnóstico ele é estático e para movimentar ele depende do movimento e teve toda essa movimentação histórica. E para se movimentar historicamente ao longo desse tempo, o conhecimento gnóstico se organizou em ramos, né? 4 principais, chamadas as 4 colunas do conhecimento. Então, a primeira coluna é a coluna da arte, a segunda da ciência, a terceira da filosofia e a última da mística. Então, na arte se destacaram grandes mestres, né? Nós vamos ver isto, que o maior artista do universo é o arquiteto, é Deus, né? Que fez toda essa beleza, esse cosmos, essa ordem, né? Mas o artista que consegue expressar isto com o seu conhecimento de pintura, de desenho ou de qualquer coisa, se aproxima de Deus. Então o conhecimento artístico superior é gnosis. Assim foi Leonardo da Vinci, que se destacou no raio da pintura. Assim foi o Shakespeare, que se destacou no raio do teatro, né, com as suas peças teatrólicas fantásticas. Assim se destacou nesse raio ainda da arte, né? O Sócrates, Platão com a filosofia, né? com a filosofia deles também, mas na literatura.
E assim se destacou Dante Alighieri com a Divina Comédia, né, no raio da arte. E no raio da arte nós vamos ter ainda pela música Beethoven, Mozart e muitos artistas fantásticos. Pela ciência nós vamos ter Pitágoras, né? Extraordinário Pitágoras, que no conhecimento epistêmico conhecemos só a sua parte matemática do teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa igual ao quadrado dos catetos, mas não era só isso, ele era gnose pura. A gnose dele não passou pelas faculdades, como passou o teorema de Pitágoras, mas vocês podem ter acesso. Pode ir à livraria comprar um livro chamado Mente e Psicose, a gnose de Pitágoras, onde ele fala sobre as transmigrações das almas, as mesmas coisas que nos ensinou a Mestre Samael, Pitágoras ensina. Então é desse raio fantástico da ciência. Aí também teve o Alexandre Flegmi, né, que é um alquimista que inventou a penicilina. Aí nós vamos ter o próprio Einstein, né, com a teoria da relatividade. Vamos ter também Isaac Newton, que é um bambambam da Rosa Cruz, né, que nada mais ele fez do que pegar as 3 leis de Newton, né, trazer das próprias escrituras sagradas, que estava lá como dente por dente, olho por olho. Ele equacionou como sendo ação e reação. O pessoal da física acha fantástico porque não conhece a parte do Velho Testamento, dente por dente, olho por olho, né? Então, de forma que nós estudarmos gnose é aliar a parte espiritual, aquilo que não está nos faltando, as colunas que nos faltam, com a parte material, aquele conhecimento que nós já temos, aí fica perfeito. E a terceira coluna, a filosofia, veio trazer para todos nós, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, como a Mestre Samael diz, né? Veio nos trazer muitos filósofos importantes, como o próprio Sócrates, Platão, né? Aristóteles, e todos nós somos filósofos dessa filosofia profunda ao começarmos a adentrar nesses conhecimentos. Quem é de nós que está aqui hoje que já não perguntou de onde eu vim, por que estou aqui e para onde eu irei quando eu não estiver mais aqui? Então isso é filosofia profunda que nos leva à meditação, nos leva à reflexão e à busca de uma resposta. Isto é a filosofia gnóstica. E por último a mística, que coroa tudo. Mística quer dizer religião. Então na mística está o conhecimento divino substantivado sobre o amor. Então é o que coroa tudo, que de nada adianta a gente ser um gnóstico, um conhecedor profundo da arte, da ciência, da filosofia, mas se não tivermos mística, nada adianta, como diz São Paulo. A mística é o amor. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Então é esta parte que nos traz a quarta coluna, que é a parte mística. Então, até aqui nós temos essa introdução ao conhecimento gnóstico, começando pelo começo, do princípio, da iniciação, e vamos caminhar daqui para frente juntos. Até aqui as minhas palavras para procurar introduzi-los, né, neste assunto, e fico à disposição de todos vocês para perguntas, de eventuais dúvidas, e espero que todos continuem no nosso curso, que nós possamos realmente conhecer e chegar à sabedoria, sermos iluminados. Então é isso que eu deixo com vocês, com muita alegria, agradecendo pela oportunidade. Que privilégio é este de poder tê-los aqui nesses dias de hoje, onde não se fala mais nessas coisas, para ouvir, né, para ouvir falando quase que unilateralmente, né, no monólogo, as coisas sobre as partes mais altas do nosso ser, do universo, do cosmos, que é a gnose. Então, muito obrigado a todos.
Então nós temos aqui nas perguntas, eu pedi para, acho que para a Cida, né, segurando a pergunta, estou me retornando a ela, aliás, é a Cristina, né, que ela diz aqui: Maurício, a juramentação da nova ordem é igual à da Jacaque, qual a diferença? Tudo bem? Então, uma pergunta muito interessante, né, o Cristina, e eu também vou tentar dar uma resposta da realidade. Eu não estou aqui para enganar vocês, né? Vocês não querem ser enganados por ninguém. Muito embora essa resposta possa feri-los, e eu sinto por isso, né? Porque quem passou lá por dentro conhece e não pode falar, mentir, né? Tem que falar a realidade. E todos nós seres humanos estamos propensos a ouvir aquilo que permite a nós continuarmos com as nossas ilusões. Nós não queremos, às vezes, ouvir a verdade, porque a verdade vai destruir as nossas ilusões, nosso mundo maia, né? Mas a pessoa que quer o conhecimento, a pessoa que quer se iniciar na gnose, na iniciação interna, ela vai pela verdade, doa o que doer, né? Então, Cristina, eu passei pela velha ordem em todas as instâncias. Eu fui também instrutor da velha ordem e eu fiz a juramentação, uma cerimônia lindíssima que durou a noite toda e deve ser assim até hoje. Então, a cerimônia muito aproximada a mesma cerimônia que se tem na maçonaria. Para se iniciar na maçonaria, passa por ela. E tem também na Rosa Cruz, porque ela é antiga, né? Ela é muito antiga. Então, nessa cerimônia, a gente passa pela preparação, tem que conhecer primeiro, né, toda a doutrina gnóstica. Após certificar-se pelo sacerdote, né, que você tem o conhecimento de toda a doutrina gnóstica, você vai à iniciação. Então, lá você vai a um templo, aonde você fica ali no espaço de fora, você tem padrinhos, é como se fosse um batismo. A iniciação é um sacramento, né? É uma juramentação. Então, tem que ter os padrinhos que são as testemunhas. Então, eu tive meus padrinhos, que foram as pessoas que me levaram para a gnose naquela época. Chama-se Milton e Rosa, né? Oxalá que eles ainda estejam vivos. Então nós ficamos ali naquele recinto, né, de olhos vendados. Isso simboliza os olhos vendados, que a gente não tem consciência, não tem luz. E ao iniciar-se, ao batizar-se, né, vai abrir as vendas, vai abrir os olhos, vai ter mais luz. Dali a gente é conduzido pelos padrinhos até a porta do templo e lá entrega ao sacerdote, onde se passa ali pelas 4 provas de maneira simbólica: a prova da água, a prova do fogo. O fogo é tocado mesmo na gente, né? Chega a queimar. Se passa pela prova do ar e também pela prova da terra, a prova dos 4 elementos. E também simbolicamente pela do guardião, e você é levado a um espelho, que é o salão dos espelhos, como diz os maias, onde você vai ter uma leitura sobre você mesmo. Então, uma iniciação muito bonita, feita com ritual, com vestimenta, com túnica, né? Semelhante à dos padres, uma túnica verde com os botões, 9 botões simbolizam as 9 esferas, dá um nó no cordão, que também tem um significado. Aos poucos nós vamos falando para vocês. E após então os atos iniciáticos, tem a missa gnóstica, muito linda, né? E aí tem o vinho, o pão, tem a consagração do vinho e a consagração do pão. É uma missa perfeita. A missa na igreja já é muito bonita, que é uma cópia da missa gnóstica. Então, imagine vocês a missa gnóstica, né? Então, essa foi a iniciação da época do Venerável Mestre Samael, que foi abolida pelo Venerável Mestre Rabulu. O Venerável Mestre Samael passou o comando do movimento para o Mestre Rabulu e passou para ele a ordem, né?
dele desfazer muitas coisas erradas, derrubar muitos ídolos, já que ele é o mestre da lei, tem a força, a energia da divina lei, do Venerável Mestre Anubis, né, de Anubis e das hierarquias do karma. Então ele fez isso, ele percebeu nos mundos internos que todo aquele pessoal que estava iniciando, né, por esse esquema, por essa mística toda, por mais belo que fosse, no mundo interno não tinha ninguém fazendo trabalho de evolução da consciência. E pelo contrário, esse pessoal iniciado já achava que estava salvo, não trabalhava o ego, a energia se robustecia, porque no tempo você passa pelas consagrações, pelas práticas, né? Pelas unções, você adquire força, né? E aí, não estando trabalhando o ego, esse ego vai usar a força, então estava criando diabos terríveis, então foi proibido. E na nova ordem, então a orientação é muito simples, né? Eu, como tive a felicidade de vir para a nova ordem, eu não sabia nada disso, para mim não existia uma ordem, eu estava trabalhando para unir todas, né? Que eu não sabia do que se passava lá dentro, eu achava muito difícil essa separação, muito ruim. Então, na nova ordem é uma juramentação simples, onde a gente jura também com a mão sobre a Bíblia, né? Perante um sacerdote, de guardar em segredo o arcano ZF, não develar para as pessoas que não vão praticá-lo, e etc, etc. Então, muitas coisas ali a gente não pode também estar passando, mas já era uma juramentação mais simples, já não tinha missa, né? Já não tinha essa parte toda de rituais, e o mestre dizia assim, eu vou destituir e fica esse ritual, para quando a pessoa tiver realmente despertada da consciência, nós vamos fazer esse ritual nos mundos internos da Sagrada Missa Gnóstica, no mundo astral. E é assim que é feito até hoje. Então, para nós aqui, o que nos interessa não é mais essa iniciação simbólica, né? E sim nós nos prepararmos para um dia estarmos fazendo a nossa juramentação na Santa Igreja Gnóstica, e oxalá que cada um dos que estão aqui possa fazer isto. Então, eu não sei se eu alonguei na resposta, mas é isso que falei daquilo que conheço. Aí o Márcio está dizendo boa noite a todos, então vem na sequência aqui, só os cumprimentos, né, as saudações, e aí acho que não há mais nenhuma pergunta, né? Então, se não há mais nenhuma pergunta por parte de vocês, lembre-se bem que aqui é como casamento, né? Ou fale-se agora, ou cale-se para sempre, né? Vocês devem aproveitar para fazer, mas também fazer quando tem as dúvidas reais, né? E não fazer muitas vezes como muitos faz para testar o professor, testar o instrutor, ou para satisfazer a curiosidade do ego, né? Mas as dúvidas sendo reais, nós temos que fazê-la. Mas nós vamos estar todos os dias juntos, né? A partir hoje vamos continuar, e a partir de segunda-feira, por iniciativa aí do Cláudio, né? E outras, nós vamos estar começando uma programação intensiva de estarmos juntos todos os dias, ou na forma de bate-papo informal, vai ter um tempo para isso todos os dias, e vamos começar com o pré-fogueio, que é uma maneira de nós estarmos estudando junto, estarmos repassando conhecimento, estarmos compartilhando, estarmos realmente aprendendo, estudando. Então, já da segunda-feira, a partir das 8 horas, entre na sala, né, de conferência. Eu vou estar essa semana com vocês. Depois, os monitores aí, os mediadores de sala, vão estar um dia cada um. Nós vamos revezar, né? Então, nós vamos foguear na segunda-feira já esse tema 1. O que vai ser o pré-fogueio? Vai ser uma preparação para o fogueio. No fogueio, nós vamos preparar vocês para serem instrutores, para ditar conferências online, como eu estou fazendo aqui, também presenciais lá na cidade de vocês. Arrume um grupinho de pessoas, põe nas vossas casas para começar, e começa a falar para eles, arruma uma luzinha, né? E começa. Então, segunda vai ser o tema 1, no fogueio. Fogueio vem do castelhano, significa fogo, né? E segunda-feira eu falo mais para vocês a respeito do fogueio.
A Cristina ainda está dizendo, Maurício, a prática da eliminação você vai passar hoje. Eliminação que você deve estar falando é a prática da eliminação dos eus, né? Hoje nós falamos assim sinteticamente, né, da morte para os pecados, nascimento para as virtudes. Nas conferências posteriores nós estaremos falando como o primeiro fator de evolução da consciência. Agora o tema mesmo da morte, né, é o tema 11, 11 e 12. Então quando nós chegarmos no tema 11 e 12, que logo já estamos chegando, então vamos falar concretamente da morte, das técnicas de morte, de eliminação, de dissolução, de desintegração do eu. E aí vem aqui a Cris, está dizendo, Maurício, todo o conhecimento traz dor, mesmo com luz, que traz isso. Então, a Cristina, ó, todo o conhecimento é conhecimento gnóstico, né? O conhecimento epistêmico muitas vezes pode trazer prazer, né? Mas o conhecimento gnóstico ele traz a dor, porque o conhecimento epistêmico ele é direcionado, todo o conhecimento que nós adquirimos na escola, no primário, no ensino médio, na faculdade, ele é dirigido para a nossa superfície, né? Ele é dirigido para o ego, então ele fica a nível de entendimento. E no popular a gente diz muitas vezes, eu estou entendendo, mas não estou compreendendo. Para compreender é preciso algo mais. Então, para compreender, precisa levar-se da periferia do ego para a região da consciência, né? E aí cai como compreensão. Ao chegar na consciência como compreensão, aí é conhecimento gnóstico, já de natureza espiritual, e este traz a dor, né? A dor, a doria do latim, né? Vem saber mais dor. Então, saber mais doria da sabedoria. Então, isso quer dizer que o saber, o conhecimento, traz a dor. A ignorância não. A ignorância não tem dor nenhuma. Eu posso falar para vocês com conhecimento de causa que eu fui uma pessoa que eu fui analfabeta, né, até os 20 anos. E então eu era o maior sortudo, para mim estava tudo certo, não tinha nada errado. Como é que vai ter errado se você não sabe de nada? Tá tudo certo, né? E aí a partir do momento que eu comecei a mudar essa questão aí, né, que eu me tornei até intelectual, por sinal, então vem a visão das coisas e por detrás vem a dor. Então essa dor é a dor que traz a luz. Não há iluminação sem essa dor. Para terminar essa pergunta, basta dizer para vocês que o mestrado, né, aqui do conhecimento epistêmico, a gente fazendo na faculdade uma dissertação de mestrado, né, lá um tema, a gente disserta e sai um mestre. Para você fazer o mestrado do conhecimento gnóstico, não é como do conhecimento epistêmico. O mestrado do conhecimento gnóstico é carregar a cruz, né, se tornar um Cristo. Então, isso aí é a dor que vai trazer a luz. E aí na sequência vem a prática da eliminação, então já está aqui. Agora vamos ver aqui, porque domingo porque à noite eu tenho aula e assim, claro. Então essas conferências elas vão estar sendo no final de semana, no domingo, tá? Durante a semana é só o fogueio, o pré-fogueio, porque a maioria da nossa turminha também, que era frequente, deu pena deles, eles começaram as aulas, não puderam mais estar presente. Então, a gente vai ficar preenchendo de uma maneira rica, né, com o pré-fogueio e com outras programações que vão surgindo. Então, Pedro e Paulo e sim, Cristina, conferência só aos domingos. Tem a pergunta da Cris acima, Maurício, obrigado. A pergunta da Cris, acho que já foi respondida, né? Mas será que tem mais ainda? E eu não vi? Muito bem. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Muito obrigado a todos. Não vão embora, que já a gente tem mais coisas. É Vapt e Vupt. Encontro vocês lá, hein?